Olá, meu amado irmão, minha irmã, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, hoje, excepcionalmente, estamos ao vivo aqui. Hoje, domingo, muitos estão comemorando aí a festa da carne, o carnaval. Muitos servos de Deus estão em retiros espirituais, mas nós estamos aqui porque precisamos ouvir cada vez mais a palavra de Deus. Precisamos falar do amor de Deus, ouvir o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. E a palavra que eu trouxe hoje para compartilhar com você, meu amado irmão, minha irmã, você que me ouve aí, me assiste pelo Facebook, a paz do Senhor Jesus Cristo, você que nos ouve aí pela web rádio Cristo no Lar, que Deus continue te abençoando, fazendo sobrenatural na sua vida. Louvado seja Deus. E o salmo que eu quero compartilhar com você hoje se encontra no salmo de número 13, versículo 1 ao versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor, que diz assim: oração da fé, salmo de Davi para o cantor mor, que diz assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele. E os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Versículo 6: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Meu amado irmão, minha irmã, é um salmo abençoado, um salmo do momento ali, que o salmista estava ali orando, pedindo ao Senhor, que renovasse a sua fé, que aumentasse a sua fé, que não permitisse que o inimigo viesse prevalecer contra ele. O momento de angústia ali, o momento que ele estava ali cansado, ele estava se mostrando cansado de tanto esperar, esperando a paciência, esperando ali com paciência no Senhor, mas ele queria ver algo acontecer na sua vida. Mas ele não desistiu de orar, ele não desistiu de clamar ao Senhor, ele não desistiu de buscar a Deus. E nesse salmo nós podemos notar um coração que está aflito. Nós vemos ali o salmista, ele é aflito, um coração que tem clamado de dia e de noite, e a resposta esperada parece não ter vindo ainda. Muitas das vezes nós nos sentimos assim, mas nós vemos que aqui o salmista aqui, ele continua a guardar e a orar. O final é surpreendente, meu irmão, pois ele iria se esperar uma queixa ou algo assim, mas o que nós vemos é um ato de adoração a Deus. Nós vemos o salmista adorando ao Senhor, nós vemos o salmista agradecendo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós sabemos que Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, é um homem que tinha intimidade com Deus, que tinha aquele contato direto com o Senhor. Louvado seja Deus. Muitas vezes, meu amado irmão, minha irmã, nós temos um problemão em nossas vidas, surgem situações, problemas, que insistem em permanecer na nossa vida, que insistem em permanecer em nós, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa própria vida. Aquele problema, aquela situação insiste em permanecer.
Mas o Senhor, Ele conhece o coração daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele sabe que você é forte, que você vai suportar, que você não vai deixar de clamar, você não vai deixar de buscar o Senhor, você não vai deixar de buscar a face do Senhor, de clamar a Deus pela sua misericórdia. Aleluia. Às vezes, nas vidas daquelas pessoas que são muito próximas de nós, né, e fica assim por anos, a fio ali aquela situação permanece por vários dias, meses, anos, parece que ela nunca vai ter uma solução. E quanto mais nós mexemos no problema, mais ele se agrava. E nós às vezes chegamos a pensar que Deus esqueceu de nós. Nós chegamos a falar: Senhor, Tu esqueceu de mim, meu Deus, o que eu fiz, meu Pai, para merecer isso? Nós sabemos que quando nós estamos no deserto, quando nós estamos no meio da tribulação, no meio da tempestade, o Senhor, Ele se levanta. É o momento que Ele está nos treinando, nos capacitando para suportar tudo aquilo que vai vir no deserto. Aleluia, o Senhor está contigo no momento da caminhada, mas muitas das vezes a nossa fé, ela fica um pouco embaraçada e enfraquecida. Nós achamos que não vai ter mais jeito, que não vai ter mais solução, mas eu quero te dizer, a palavra de Deus, ela diz: agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Há tempo para tudo, há tempo para todas as coisas, há tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de clamar e tempo de esperar o agir de Deus na nossa vida. Alguns momentos é necessário nós calarmos, nós ficarmos quietos, esperando o agir de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós temos esse problema, né, que parece que não vai ter solução nunca na nossa vida, na vida de um parente nosso, né, e são geralmente problemas às vezes longos, são relacionados à saúde, a finanças, aos vícios. Aqui Davi, ele está cansado de quê? Da perseguição. Ele está cansado de ser perseguido. Havia uma promessa na vida de Davi, mas ela estava demorando a se cumprir aos olhos de Davi. Ele estava ali clamando a Deus, porque o inimigo estava ali perseguindo Davi, ele estava sendo perseguido, ele estava sendo ameaçado, e ele estava se sentindo acuado. E no momento, meu amado irmão, minha irmã, às vezes nós nos sentimos acuados também, nós nos sentimos perseguidos, achamos que vamos perder a batalha, que aquilo não tem jeito, não tem solução mais. Não, mas nós estamos enganados. Louvado seja Deus, porque a nossa confiança está no Senhor, que fez o céu e a terra. A nossa confiança, ela está em Deus. Aleluia. As palavras de uma pessoa que estava passando por um momento muito difícil, e essa pessoa, como bem nos fala a palavra de Deus no Salmo 13, era o rei Davi, o grande rei Davi, como eu falei, o homem segundo o coração de Deus. As suas palavras são palavras de profundo lamento. Davi, ele estava muito triste, meu amado irmão, e angustiado por causa daquela perseguição. A sensação que ele tinha em seu coração era que Deus havia se esquecido dele. Quantas vezes você se sentiu assim? Quantas vezes nós nos sentimos assim, achando que Deus se esqueceu de nós, achando que Deus não estava ouvindo a nossa oração, achamos às vezes que Deus não está ouvindo o nosso clamor. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes? Então ele escreveu esse salmo, para quê? Para lamentar a sua situação diante do Senhor. A nossa vida, ela serve como testemunho, meu amado irmão e minha irmã, como testemunho daqueles que esperam no Senhor, dos que confiam no Senhor. A Bíblia fala: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade que o Salmo 13, ele foi escrito por Davi em virtude de algumas situações específicas que aconteceu na sua vida. Mas os sentimentos demonstrados por Davi nesse Salmo, meu amado irmão,
são que experimentados por outros filhos de Deus, como você e eu. Aleluia! Esse salmo ele começa com as palavras de angústia, mas no final ali ele termina com as palavras de confiança em Deus. Portanto, meu amado irmão, o Salmo 13 é um salmo que nos ensina as seguintes verdades. Os filhos de Deus devem confiar no Senhor diante de qualquer dificuldade da vida, diante de qualquer circunstância, diante de qualquer diversidade. E para nós compreendermos essa verdade, nós vamos dar atenção a duas partes que falam sobre esse salmo. É do versículo 1 ao versículo 4 e do versículo 5 ao versículo 6. O versículo 1 ao 4 está falando da angústia do salmista. Quando nós lemos o salmo, nós ficamos com a seguinte pergunta em nossa cabeça, no nosso coração: o que estava acontecendo na vida de Davi para que ele escrevesse essa oração tão angustiante? Surge essa pergunta às vezes, nós começamos a imaginar, a pensar o que estava acontecendo na vida de Davi. O intenso sofrimento de Davi, ele fica claro para nós quando constatamos e vemos que ele disse 4 vezes a expressão: até quando? Até quando? Quantas vezes você dobrou os seus joelhos no seu quarto, na sua casa, na sua igreja, onde você estiver, dobrou o seu joelho e falou: Senhor, até quando eu vou ter que suportar essa situação? Senhor, até quando eu vou ter que suportar essa perseguição? Quantas vezes? E no momento que nós estamos passando por essas dificuldades, nós achamos que Deus se esqueceu de nós. Achamos que o Senhor não está nos vendo mais, não está atento às nossas orações. É uma realidade. E nós vemos aqui que ele falou isso várias vezes. Até quando? Isso demonstra, meu amado irmão, que de fato ele estava muito atribulado. Ele fala de um inimigo, ele estava falando de um inimigo prevalecendo contra ele. O inimigo perseguindo ele, que estava prevalecendo. Ele estava ali clamando, porque o único socorro dele era o Senhor. O único socorro de Davi, onde ele podia recorrer, o seu recurso era buscar a Deus. Como tem que ser o meu recurso e o seu recurso: buscar o Senhor enquanto você pode achar. Louvado seja Deus, porque a solução para todos os problemas está em Jesus Cristo, está em nós buscarmos a Deus. Não temos a certeza absoluta de que Davi estava falando de um inimigo literal, ou se ele estava falando de um inimigo em sentido figurado, Nós não temos a certeza, a palavra não nos fala sobre isso, mas sabemos que ele estava angustiado, ele estava ali clamando ao Senhor, buscando a Deus. Se fosse um inimigo literal, então ele provavelmente estaria se referindo a algum oponente, um estrangeiro que vivia ao derredor ali de Israel, ou talvez esse inimigo fosse alguém do seu próprio povo. Quem sabe ele estivesse pensando no seu filho Absalão, que estava ali perseguindo ele, estava com ódio dele. Porque a palavra de Deus nos conta que Absalão prometeu uma revolta contra Davi, a fim de quê? De derrotá-lo, de tirar ele do trono de Israel. Mas a palavra de Deus, e isso diz, apesar disso, de ser bem plausível que Davi estivesse falando de um inimigo literal, também é possível que ele estivesse mencionando algum inimigo no sentido figurado também. Isso é, que ele estivesse falando, por exemplo, de uma doença. Essa doença, ela estaria atacando Davi como se fosse um verdadeiro inimigo? Podia também. Ele podia estar se referindo a isso também. Mas o que nos chama a atenção é que ele clamou a Deus. Seja como for, aquela situação era bastante angustiante para Davi. E ele estava ali enfrentando muito
sofrendo muito com aquela situação, e o seu recurso foi buscar Deus, foi clamar ao Senhor. Até quando, Senhor? Louvado seja Deus. O Senhor não se esquece dos seus, né? Se o Senhor não guardar a casa, não edificar a casa, em vão trabalham os que vigiam. Quando nós abrimos nosso coração para o Senhor e confessamos que o Senhor é Deus, Ele entra com ação na nossa vida, Ele trabalha na nossa vida de uma forma sobrenatural. Louvado seja Deus. É a palavra de Deus, irmão, que está falando aos nossos corações. Nós precisamos confiar mais no Senhor. O sofrimento de Davi se agravou ainda mais pela sensação que ele tinha de ter sido abandonado por Deus num momento tão difícil, num momento de angústia, num momento de perseguição, num momento de sofrimento, num momento de atribulação, de adversidade. Ele disse nos versículos, do versículo 1 ao versículo 4, como nós podemos ver, Davi ele estava se queixando do silêncio de Deus. Ele disse que Deus se esqueceu dele para sempre. Olha só, meu irmão, ele imaginava isso. As palavras para sempre parecem até um exagero, né, meu irmão, da parte de Davi. Mas o fato era que ele estava muito angustiado, como diz a palavra de Deus. Ele estava muito angustiado. Ele disse que Deus tinha escondido o seu rosto da presença dele. Ele não estava entendendo por que Deus não respondia suas orações. O nosso mal, nós servos de Deus, que nós oramos agora e queremos a resposta instantânea, na hora, no momento que nós falamos o amém, queremos receber. Mas há tempo para tudo, há tempo para todas as coisas. Aquilo que o Senhor projetou na minha vida, na sua vida, Ele é fiel para cumprir, mas no tempo dele, porque já está determinado a mudança da sua vida no tempo certo. Já está escrito, Deus já carimbou, no tempo certo todas as coisas vão mudar. A palavra de Deus diz que o que é torto se endireitará e o que é áspero se aplanará. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava achando que Deus tinha se esquecido dele, que Deus estava se escondendo dele, mas não, meu irmão, Deus não estava se escondendo dele. Naquele momento parecia que ele achava, Deus não se importa mais comigo. Não, Davi ele já vinha orando há muito tempo, há um determinado tempo, ó Deus, ele estava buscando o Senhor, mas a situação continuava a mesma. A situação continuava a mesma, ele continuava passando por lutas, passando por dificuldades, passando por problemas, perseguições. Nós não sabemos se era uma enfermidade, se era um inimigo que estava rodeando Israel ali para poder invadir, para fazer alguma coisa, para tomar o trono de Davi. Não, se era Absalão mesmo que estava ali atrás dele. Muitas das vezes o inimigo se levanta contra nossas vidas, e a permissão de Deus para testar nossa fé, até onde nós conseguimos confiar no Senhor, até onde vai a nossa confiança em Deus. Apesar dos pecados e das fraquezas, Davi era um homem que ele confiava plenamente em Deus. Ele já tinha visto a mão de Deus vindo ao seu socorro. Ele vivenciou, ele provou isso em todos os momentos da sua vida, o agir de Deus na sua vida. Em outras circunstâncias da vida, porém naquele momento parecia que Deus não estava mais se importando com Davi, segundo o pensamento dele. Aquela situação continuava, mas ele não deixou de orar. O tempo se passou, o problema não tinha sido resolvido ainda, e ele orava e nada mudava na sua vida. A sua alma estava aflita com aquela situação, o seu coração andava triste de dia e de noite, o seu raciocínio estava confuso, e isso foi aumentando cada vez mais. É por essa razão, meu amado irmão, que ele insistiu em dizer a Deus as seguintes palavras: até quando? Até quando, Senhor? E para piorar as coisas, Davi ainda tinha que enfrentar a zombaria dos seus inimigos, que estavam ali zombando dele. E quantas vezes nós passamos por situações, né? Muitas das vezes pessoas falam: poxa, mas você não é crente?
você não acredita tanto em Deus, por que você está passando por essa situação? Independente da situação que eu venha passar, que nós venhamos passar, que nós venhamos vivenciar, Deus continua sendo Deus na minha e na sua vida, e vai ser eternamente, e isso não muda. Se Deus achar que Ele tem que nos abençoar, Ele vai abençoar. Se Ele achar que Ele tem que prover uma coisa, Ele vai prover. Se Ele achar que nós temos que ficar um pouco mais dentro da fornalha, Ele vai permanecer, nós vamos permanecer, e Ele vai permitir. Louvado seja Deus. Agora, se pararmos para pensar um pouco mais sobre aquilo que estava se passando com o grande rei Davi, nós vamos ver que a situação vivenciada por ele também é uma realidade que acontece conosco, como eu estou falando. Nós confiamos em Deus, mudamos o rumo da nossa vida para fazermos a vontade do Senhor, deixamos certos planos para trás, mudamos de cidade, até mesmo de país, abdicamos de muitas coisas, tudo isso porque queremos o quê? Servir a Deus. Tudo isso porque queremos fazer o quê? A vontade do nosso Deus. E o inimigo de nossas almas não está satisfeito. Ele vai sempre lutar contra nossas vidas, vai sempre tentar. E o Senhor sempre vai confiar na nossa palavra, na nossa segurança. Ele sabe os nossos momentos de fraqueza. Ele sabe até quando e quanto nós podemos suportar as perseguições, as lutas, as adversidades da vida. E o Senhor falou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Louvado seja Deus. E é verdade que nós não somos iguais a Davi, de jeito nenhum. Quem fez grandes coisas em Israel para a glória do nome de Deus, né? Mas nós somos servos do Senhor. Nós também estamos dispostos a encararmos vários obstáculos. Para quê? Para nós mantermos a nossa fé e para servirmos ao nosso Deus. E muitas das vezes nós pagamos um preço alto para servir a Deus, porque temos um compromisso com o Senhor. Você tem se disposto a passar por tribulações, por desertos, para servir a Deus, meu amado irmão? Entretanto, o que é que muitas vezes acontece em nossas vidas? Às vezes nós enfrentamos uma situação muito difícil e até mesmo desesperadoras, e diante disso nós fazemos a mesma coisa que fez Davi, ou seja, nós oramos continuamente a Deus, pedindo a Ele uma saída, mas a realidade é que o tempo ele vai se passando, até parece que Deus não está mais se importando com as nossas vidas, parece até que Ele se esqueceu de nós, parece até que o seu rosto está voltado para outro lugar. É o que nós imaginamos, meu amado irmão. Nós achamos que Deus está de braços cruzados, como nós ficamos muitas das vezes de braços cruzados, e deixamos de fazer a vontade do Senhor. Não é verdade? Essa é normalmente a atitude que alguém que serve a Deus, de alguém que serve a Deus. Mas não é isso que nós observamos na vida de vários homens deste mundo, quando eles experimentam grandes momentos de aflições, eles entram em desespero, eles começam tentando superar as situações de algum modo, mas o tempo se passa e eles vão ficando impacientes, irritados, agitados, nervosos, e passam a murmurar contra Deus, passam a reclamar do tempo, reclamar do agir de Deus, achando que Deus não está fazendo nada. Eles tentam superar a situação buscando o quê? Um apoio em colegas, em parentes, em amigos, mas isso não adianta nada. Então eles ficam estressados e passam a usar calmantes, medicamentos, alguns se afundam no álcool, outros nas drogas, mas isso, meu irmão, só piora as coisas. E quando eles percebem que nada funcionou, nada adiantou, então eles ficam profundamente o quê? Desesperados. Ficam desesperados. Mas aquele que é filho de Deus,
não pode embarcar nessa corrente de desespero, não, de jeito nenhum. Ele precisa saber, nós precisamos saber que Deus, ele nunca abandona o seu povo. A grande questão, meu amado irmão, minha irmã, que precisamos entender e ser entendida, é que existe um propósito dentro do plano de Deus. Existe um propósito dentro daquilo que Deus planejou, que nós não sabemos qual é. Existe uma razão para o sofrimento do povo de Deus. Deus prova a nossa fé. A palavra de Deus diz que naquele dia muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Você está disposto a abrir mão de alguma coisa por amor à obra de Deus? Pense, reflita. Será que o seu problema é maior do que do seu próximo, aquele seu vizinho, aquele seu conhecido, aquele que está morando nas ruas, aquele que perdeu a família, aquele que passou por uma situação? Se nós formos parar para pensar, existem pessoas que estão sofrendo muito mais e nem por isso abandonaram a Jesus. Alguns não dão conta do sofrimento e acabam abandonando a fé por fraqueza, às vezes até falta de apoio. Mas independente de apoio, de circunstâncias, o nosso foco é morar no céu. O nosso foco é ir morar no céu, é alcançar um lugar ao lado do Senhor. Eu poderia pensar, por exemplo, que o sofrimento desenvolve a nossa paciência, que o sofrimento nos torna mais humildes, que o sofrimento promove o nosso desapego com as coisas desse mundo, que o sofrimento faz com que a gente almeje fervorosamente as realidades do céu, que o sofrimento afugenta o egoísmo, que o sofrimento nos impulsiona a confiarmos em Deus em todas as circunstâncias da vida, mas somente Deus sabe exatamente qual o propósito específico do sofrimento na minha vida e na sua vida. Nós precisamos conviver com a realidade do sofrimento. Uma hora ou outra ele vai bater na nossa porta, ele vai bater na nossa casa. E nós temos que estar enraizados em Cristo Jesus para poder suportarmos essa situação. A situação que vai chegar. Pode ser a perda de um parente querido, de um amigo, um problema financeiro, um problema na saúde, um esfriamento espiritual. Isso pode acontecer. Nós somos sujeitos a isso. Nós estamos aqui de passagem. Estamos sujeitos aos sofrimentos deste mundo. Mas quando nós confiamos no Senhor, nós ultrapassamos qualquer barreira. Quando nós botamos a nossa confiança em Deus, independente da muralha que se levante diante de nós, nós ultrapassamos ela. Mesmo que venhamos chegar do outro lado com arranhões, cicatrizes, com marcas, aquelas marcas, aqueles arranhões, cicatrizes vão servir para lembrar que independente da situação nós conseguimos chegar lá na frente. Nós conseguimos ultrapassar as dificuldades da vida. A palavra de Deus diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A alegria ela vem ao amanhecer. Meu amado irmão, minha irmã, que Deus, o fato de que Deus nos ama, não significa dizer que Ele vai vir em nosso socorro para retirar imediatamente aquele sofrimento que nos atribula. Não, lembre-se, Deus é infinitamente maior e mais sábio do que cada um de nós. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Nós não sabemos o que está por detrás daquilo que está acontecendo em nossas vidas. Nós não sabemos, Deus sabe. Nós só sabemos que Deus está no controle, que o universo ele está caminhando em direção ao abismo. Essa é uma verdade. Está caminhando em direção a um fim pré-estabelecido por Ele. É verdade que o Senhor responde às nossas orações. É verdade que muitas das vezes Ele nos dá um refrigério, um alívio. Mas nem sempre é dessa maneira. Às vezes nós temos que passar por situações semelhantes àquela que passou o grande rei Davi, para nós buscarmos mais ao Senhor.
para nós dobrarmos os nossos joelhos, clamarmos a Deus, orarmos ao Senhor, buscarmos a presença de Deus, confessar os nossos erros, nossos pecados, a nossa pequenez diante de Deus. Ele espera de nós humildade a cada dia. Eu sei que não é fácil, meu irmão, passar por lutas, por tribulações. É bem possível que você esteja enfrentando um grande problema nesse exato momento, nesse dia. Você pode estar enfrentando um grande problema. Eu não sei que tipo de problema, de angústia que você está passando agora. É bem possível que você esteja desempregado ou ameaçado de perder o seu emprego, se sentindo sozinho, porque foi abandonado por seus familiares, se sentindo mal compreendido por seus amigos, seus irmãos da igreja, seus colegas, enfrentando uma doença grave, com dificuldades, né? Pode estar passando por várias situações, dificuldades financeiras, por diversas razões, por culpa própria, ou por fatores alheios à sua vontade. Às vezes está passando por uma dificuldade que alguém provocou aquilo na sua vida. Às vezes até por falta de vigilância nossa mesmo. Nós passamos por lutas, passamos por tribulações, passamos por dificuldades. É verdade, frustrados porque os seus projetos não deram certo, decepcionado porque estudou tanto e isso não deu em nada, triste por fracassar na sua luta contra o pecado, cansado das lutas do dia a dia, e aí por diante, meu amado irmão, minha irmã. São tantas as situações que acontecem em nossas vidas para nos marcar que nós somos filhos de Deus, e nós estamos sujeitos a passar. Aleluia! São tantas coisas que podem acontecer, que pode estar acontecendo na sua vida, na minha vida também. Pense na sua vida nesse momento. O que é que está afligindo você? O que é que está te deixando angustiado, triste, abatido, cabisbaixo, desanimado? Seja lá o que for que você esteja passando, eu tenho a plena certeza de que você vai poder ler o Salmo 13, se fosse o seu próprio, como se fosse o seu próprio salmo, como se fosse a sua vida nesse exato momento. Ou seja, você também pode se unir ao rei Davi e dizer as seguintes palavras: até quando, Senhor? Até quando? A situação enfrentada por Davi ali, meu amado irmão, era bem grave, e ele estava até mesmo com o receio de morrer, estava com medo de morrer. E foi por isso que ele pediu que Deus iluminasse os seus olhos, para não dormir o sono da morte. É isso que muitas vezes nós precisamos enfrentar nessa vida aqui hoje. No entanto, meu amado irmão, minha irmã, não devemos esquecer que outra pessoa muito especial também passou por grandes momentos de sofrimentos nesse mundo, o que superou a cada um deles. Eu estou falando do Filho unigênito de Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele também podia, juntamente conosco e com Davi, recitar as palavras do Salmo 13. Aliás, nós podemos afirmar categoricamente que as palavras do Salmo 13 expressam claramente os sofrimentos de Jesus Cristo, quando ele esteve ali na cruz do Calvário. O Salmo 13 também é um salmo de Jesus Cristo. As suas palavras também são palavras de Jesus Cristo, também que Jesus Cristo também, ele se sentiu abandonado pelo Pai. Ele mesmo falou, louvado seja Deus, ele também viu seus inimigos zombando dele aos pés da cruz. Ele também sentiu a morte se aproximando dele a cada instante. Lá no Gólgota, lá no lugar chamado Caveira. A sua dor física era muito intensa, mas a sua dor interior era muito maior. Ele enfrentou as dores do inferno naquela cruz. Ele estava lá sozinho, seu pai estava longe dele. Ele também podia dizer: até quando, Senhor? Até quando o Senhor se esquecerá de mim? Foi quando ele clamou lá na cruz: Senhor, meu Pai, por que me abandonaste?
Louvado seja Deus. Mas contudo seja feita a tua vontade. Ele não queria sofrer na cruz, ele não queria passar por aquilo, mas ele falou: Senhor, meu Pai, seja feita a tua vontade. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele não entrou em um desespero, ele continuou firme, ele foi paciente, ele esperou em Deus. Sua morte não serviu somente para nos salvar, mas também para nos dar um exemplo de paciência, de submissão à vontade de Deus e de confiança em qualquer dificuldade da vida. Portanto, se você se identifica com essas palavras de Davi, registradas aqui no versículo 1 ao versículo 4 do Salmo 13, então você também deve estar disposto a se unir com ele no restante do Salmo 13. Você deve estar igualmente disposto a continuar orando como ele orou. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vemos aqui no Salmo 13 a confiança do salmista. Nós vemos como ele estava ali com a sua confiança depositada no Senhor, com a sua confiança depositada em Deus. Meus amados irmãos, preste bem atenção às palavras dos versículos 5 e versículo 6, foram escritas quando Davi nem mesmo tinha obtido a libertação do seu problema. Não, ele estava aflito, ele sentia a ausência de Deus, mas ele não deixou de confiar no Senhor. Aleluia. No fundo ele sabia que Deus nunca iria abandoná-lo. Louvado seja Deus. Deus era fiel às suas alianças, ele continua sendo. Ele tinha uma aliança com Davi, e por lágrimas, e por isso ele nunca iria abandoná-lo. Então Davi recobra o seu fôlego, enxuga as suas lágrimas ali, levanta a sua cabeça e apresenta um lindo louvor a Deus. Sua confiança no Senhor é reacendida, ele é renovado, ele recebe ali uma porção dobrada de Deus, de confiança na sua vida, porque ele escreveu quando ainda ele estava sofrendo. É sinal que a sua confiança foi renovada, a sua fé foi renovada. Então, no momento de luta, nos momentos de situações difíceis, no momento de tribulações, precisamos clamar a Deus, e Deus renova nossas forças. Aleluia. Quando ele escreveu o Salmo 13, Davi ele se tornou possível que outras pessoas pudessem também cantar juntamente com ele, expressando que diante de Deus não somente as suas dores, mas também a sua confiança no Senhor. E esse salmo não era para ser cantado somente por Davi, ele também foi feito para ser usado na adoração do povo de Deus. É por isso que ele começa com as palavras: ao mestre de canto. Ou seja, Davi escreveu esse salmo para ser entoado no templo de Jerusalém, por meio de direção do mestre de canto, ali do templo. A oração de Davi se tornou um salmo, de canto, de louvor, de adoração a Deus, por tudo que ele estava passando e pela vitória que ele confiava que Deus ia dar a ele. Por muito menos, irmão, por pouca coisa, nós deixamos as coisas de Deus de lado, nós abandonamos, achamos que não tem mais jeito, que não tem mais solução, deixamos aquilo que Deus confiou em nossas mãos de lado. Mas o Senhor, ele vem e fala nos nossos corações hoje, através desse salmo. As palavras finais desse salmo, meu irmão, mencionam 3 palavras que falam das bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida, as quais serviam de alcance, aleluia, para a sua confiança, servindo de alcance para aumentar cada dia mais a confiança de Davi em Deus. A situação que nós passamos hoje, que o país passa hoje, que o mundo passa hoje, é necessário às vezes coisas acontecerem para renovar nossa fé, para que possamos buscar a Deus em espírito e em verdade.
A primeira palavra que Davi mencionou, irmão, foi a palavra que em hebraico fala Ezed, na língua hebraica. Essa palavra significa solidariedade, lealdade, amizade, comprometimento, fidelidade, bondade, favor, graça, e aí por diante. E a palavra que ele escolheu foi a palavra graça. Mas como você mesmo, como nós mesmos podemos ouvir, né, a palavra Ezed, ela implica em muitas outras coisas. Quando ao usar essa palavra, Davi ele estava dizendo que confiava em Deus, porque ele era fiel às suas alianças, porque Deus era bom, ele era amigo de Davi, ele era benevolente, e é benevolente ainda, e tenha piedade dos seus servos. Louvado seja o nome do Senhor. A outra palavra que Davi usou no final do Salmo 13 foi a palavra Yeshua, né? No hebraico, essa palavra significa ajuda, salvação, assistência, prosperidade. Ou seja, quando Davi disse que o seu coração se regozijava na salvação que vem de Deus, ele estava se lembrando de todos os momentos poderosos dos quais Deus tinha ajudado o seu povo. E de modo mais particular, Davi ele se lembrou como Deus tinha assistido às outras situações difíceis do seu passado, as situações que ele tinha passado lá atrás. O tempo todo Deus estava com Davi. O tempo todo Deus está cuidando da sua vida. O tempo todo Deus está te observando. Aleluia! Quantos livramentos o Senhor tem te dado, meu amado irmão? Quantos livramentos o Senhor tem nos dado? Ele tem cuidado de nossas vidas todo dia. Louvado seja o nome do Senhor. E para reforçar a base da sua confiança, Davi também usou a palavra gamal, né? A palavra gamal significa tratar generosamente uma pessoa, fazer o bem a uma pessoa. Então, quando ele usa essa palavra no versículo 6, Davi também, ele disse assim: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Novamente Davi, ele se lembrou do seu passado, ele olhou para trás e viu quando Deus tinha sido bom para com ele. Deus o livrou de tantos inimigos, Deus o abençoou, deu a ele riquezas, porque ele era rei de Israel. Deus tinha sido com ele em todos os dias da sua vida. Mas havia muitas razões para Davi continuar confiando em Deus. Ele sabia que Deus nunca iria falhar com ele. Ele confiava no Senhor. E Deus nunca iria abandoná-lo. Que Deus não ia abandoná-lo para sempre, não. Mesmo Deus em silêncio, Deus está tomando conta de você. Deus está cuidando de você. Aleluia. Glória a Deus. Isso significava, meu amado irmão, significa também que o silêncio de Deus com Davi era apenas momentâneo. Era um silêncio necessário para o próprio Davi. Ele não iria continuar confiando em Deus em toda e qualquer dificuldade que ele pudesse enfrentar. Ele ia continuar confiando. A sua confiança no Senhor era como rocha, era uma confiança verdadeira. Aleluia, louvado seja Deus. E foi assim também que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele procedeu. Como nós já sabemos, Jesus Cristo ele teve um momento muito difícil na sua vida, aqui nessa terra. Ele foi até as últimas consequências que o ser humano pode chegar. Isso é, ele foi até a morte, ele continuou firme na cruz do Calvário, confiando no seu Pai Celestial, confiando em Deus. Naquela terrível sexta-feira de Páscoa, Jesus disse assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
como diz lá no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 46, aleluia. Ele confiou em Deus, e o seu pai o ajudou, e Deus o ajudou. Porém, o seu Deus, não o ajudou tirando ele da cruz, como muitos esperavam que acontecesse. A resposta ao clamor do seu filho veio no terceiro dia depois da sua morte. Deus o ressuscitou. Deus ressuscitou Jesus Cristo, e depois de 40 dias fez com que ele subisse aos céus e se assentasse à sua direita. Essa situação que você está passando, meu amado irmão, minha irmã, não é para sempre não, é momentânea, e Deus vai honrar a sua vida no momento certo. É somente você manter a sua confiança no Senhor, crer no Senhor Jesus Cristo, manter sua fé firme no Senhor, firmada em Deus, aleluia. Mas Deus respondeu sim à oração de súplica feita por Jesus, e Deus também, Ele vai responder as orações, as súplicas que nós fizemos, que nós fazemos a Ele, que você tem feito a Ele. E Deus também vai responder essas súplicas, basta você confiar. Ele vai responder sua oração, meu amado irmão. Então continue firme na sua confiança em Deus. Faça como o salmista, cante a Deus antes mesmo de receber a sua resposta de oração. Adore ao Senhor, confie no Senhor, cante louvores a Deus, certo que a sua vitória já chegou, essa situação já foi resolvida, o seu problema já teve solução, aleluia. Vamos fazer como Jesus, que além de dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Também disse assim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Fale nesse momento, Deus, eu entrego em tuas mãos essa causa na justiça. Eu entrego em tuas mãos essa situação difícil que eu estou passando, essa frieza espiritual. Deus, eu entrego em tuas mãos nesse momento meu filho, minha filha, o parente, seja qual for a situação. Entregue agora nas mãos de Deus. E confie, tenha certeza. Lembre-se do que eu disse para vocês alguns instantes atrás. Mesmo que Jesus tenha confiado no Pai, ainda assim o Pai não o tirou daquela cruz. É verdade. É assim com você também. Se foi assim que aconteceu com Jesus Cristo, meu amado irmão, então também isso pode acontecer com nossas vidas. Ou seja, Deus, Ele pode fazer com que nós venhamos continuar carregando essa cruz pesada, essa situação, mas tenha certeza de que isso não significa que Ele te abandonou, não. Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca abandonou Davi, Ele nunca abandonou o seu Filho Jesus Cristo, Ele nunca abandonou e Ele nunca vai abandonar você. Espere em Deus, porque no tempo certo, Ele virá em teu socorro. No tempo certo, Deus vai entrar com ação na sua vida. No tempo certo, Deus vai entrar com solução nesse problema. No tempo certo, Deus vai agir na sua vida de uma maneira sobrenatural. Aleluia! O que Deus está esperando somente é que você confie nele, que você entregue seu caminho nas mãos dele, que você venha confiar que Ele é o Senhor da sua vida, e não tem nada nem ninguém que vai te separar dele. Não, meu amado irmão, não tem nada nem ninguém que pode te separar do amor de Cristo. Aleluia! Mas é necessário você confiar, é necessário você acreditar que Deus é fiel para cumprir todos os propósitos que Ele tem na sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Continue confiando, não pare na caminhada, não desanime, não enfraqueça, não, continue confiando no Senhor, mantenha sua confiança em Deus, porque Ele é fiel e Ele espera que os seus filhos sejam fiéis também nele, com Ele, que confiem nele, que acreditem que Ele é Deus.
e que em breve Ele vai vir nos buscar e nos levar para ficar junto com Ele, para toda a eternidade. Louvado seja Deus. É essa palavra que eu tenho para o seu coração, meu amado irmão e minha irmã. Hoje, se você puder, feche os seus olhos aí, liga o seu pensamento no trono de Deus, entrega esse problema, essa dificuldade nas mãos do Senhor, entrega essa dificuldade nas mãos de Deus agora, para que Ele venha agir, entrar com ação na sua vida, em nome de Jesus. Ore junto comigo e clame a Deus com toda a sua alma. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, eu te apresento essa vida nesse momento, Senhor, que está aí orando junto comigo, está clamando ao Senhor, está buscando pela Tua face, meu Pai, está entregando, ó Pai, os seus caminhos em Tuas mãos, essa dificuldade, esse problema, essa adversidade, essa situação difícil, ó Pai, que esse Teu filho, essa Tua filha está enfrentando, meu Deus amado, Senhor da glória, só vem fazer um sobrenatural, venha fazer um milagre acontecer nessa vida, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome, Senhor, seja exaltado, meu Deus, pelo poder que há no nome do Teu Filho Jesus Cristo, pelo grande sacrifício da cruz. Pai amado, visita esse lar, visita essa casa, visita essa vida agora, que está triste, angustiada, que está vivendo essa tristeza, Senhor, por causa da alegria momentânea, dos vícios, meu Pai amado, ó Senhor, da frieza, Senhor, da incredulidade, Senhor, visita essa vida agora, faça uma obra sobrenatural, faça um milagre nessa vida, Pai amado. É o que eu te peço nesse momento, certo da bênção e da vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, meu amado irmão e minha irmã. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a bênção no dia de hoje, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro com palavra de vida para o seu coração. Lembrando a você que nos assiste aí no Facebook, né? Que Deus te abençoe. Se você quiser nos acompanhar ali pela web Rádio Cristo no Lar, baixe aí no seu celular nosso aplicativo, Web Rádio Cristo no Lar. Você vai ouvir ali 24 horas de louvor e palavra do Senhor para o seu coração. Estamos ali todos os dias na web rádio, trazendo ali palavra, estudos bíblicos, pregação da palavra de Deus, oração para o seu coração. Então, acesse ali na sua loja de aplicativo, no seu smartphone, né? Web Rádio Cristo no Lar. E você vai ouvir 24 horas de louvor e palavra de Deus para o seu coração. Lembrando que o meu número pessoal está liberado, né? Você que precisa de uma palavra, você quer uma oração específica, pode nos ligar pelo WhatsApp, que é o 32 99121 9467. 32, prefixo 99121 9467. Você vai estar falando comigo, pastor Alexandre Soares. Nós estaremos orando por você, intercedendo, pregando a palavra de Deus, orando juntamente com você. Eu tenho certeza que grandes coisas tem o Senhor para realizar na sua vida. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus.